O argumento cosmológico. Causa primeira. Afirmação: todo efeito tem uma causa. Se o universo existe, então ele teve uma causa, pois não existe efeito sem causa, e ele não poderia ter criado a si mesmo, a partir do nada, pois nesse caso ele seria causa e efeito ao mesmo tempo, o que é impossível. Se retrocedermos na cadeia de causas, teremos uma série infinita, que precisa ser interrompida. Caso contrário, nunca teria havido um primeiro efeito e, portanto, não existiríamos. Esta causa primeira é Deus, um ser incausado, imóvel, eterno, sustentáculo e criador do universo em que vivemos. Esse é um argumento clássico, de fácil compreensão e aparentemente convincente, mas, obviamente, inválido. Do contrário, o aceitaríamos. Logo, em princípio, esse argumento distorce o significado da palavra causa. No começo, ela é usada no sentido científico de causa e efeito na interação entre corpos. Isso para aceitarmos a premissa como válida. Mas, posteriormente, é usada de modo distorcido, significando vir a existir. E essa mudança de significado é algo bastante típico em argumentos desonestos. Certamente há uma enorme diferença entre criar e construir. Um homem que é a causa de um livro não o cria, mas o escreve usando papel e tinta. Igualmente, ninguém cria um automóvel a partir do nada, mas o constrói a partir de materiais pré-existentes. O segundo erro nesse argumento consiste no fato de que o próprio Deus escapa à premissa postulada para se chegar a ele, ou seja, o argumento é contraditório. A afirmação todo efeito tem uma causa entra em conflito direto com a afirmação Deus é incausado. Portanto, é impossível que ambas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Alegar que Deus pode existir sem uma causa dá margem à mesma alegação em relação ao universo. Se Deus pode ser incausado, por que o universo não? Apenas porque o deísta gostaria que assim fosse? Não parece razoável admitir que Deus escape da mesma lógica que deveria estar provando sua existência. Ademais, mesmo se o argumento não fosse falho nesses aspectos, ele também não demonstra em absoluto que Deus criou o universo. Tudo que tal argumento demonstra é simplesmente o fato de que podemos retroceder na cadeia de causas até chegarmos a um ponto de interrogação, e incógnitas não provam nada, senão que somos ignorantes em relação a algo. Desse modo, como podemos notar, existe um abismo intransponível entre o ponto em que o argumento chega e a afirmação de que esta causa primeira é Deus. Além de dizer foi Deus ser só um modo de explicar o desconhecido pelo mais desconhecido ainda, poderíamos também perguntar, por que essa causa é Deus? Como se sabe disso? Convenhamos, é óbvio que ninguém sabe. A respeito de ficções imaginárias nunca poderemos saber coisa alguma, mas somente acreditar. Nesse particular, com toda a razão, Nietzsche afirmou que à medida que buscamos as origens, vamos nos tornando caranguejos. O historiador olha para trás, até que, finalmente, também acredita para trás. Essa é uma característica muito peculiar do homem, que sempre está em busca de respostas para satisfazer sua necessidade de explicações para tudo que existe, e mesmo quando visivelmente não pode alcançá-las, satisfaz-se em apenas acreditar tê-las alcançado. Pelo que vimos acima, fica claro que a ideia de que tudo precisa ser criado nada mais é que uma falsa analogia entre a natureza do mundo e a natureza das criações humanas. A confusão entre criar e construir, em última análise, nada mais que um reflexo de nosso antropocentrismo. Talvez o universo nem tenha tido um começo. Talvez a matéria seja eterna. Ninguém sabe realmente. Como há muitas variantes desse argumento, não vale a pena gastarmos tempo refutando cada uma delas. Basicamente, todas elas retrocedem a pontos de interrogação, fazem algumas analogias distorcidas e, então, alegam que só Deus pode ser a resposta. Por isso são todas igualmente inválidas.